Hoje não é um dia qualquer. Para a maioria, será apenas mais uma data no calendário, um momento comum como outro qualquer. Mas para você, algo diferente está acontecendo. Algo que não se explica apenas por rituais ou tradições. Vinayak Chaturthi não é sobre imagens de barro ou celebrações distantes, é sobre uma energia que desperta, uma força ancestral que muitos ignoram, mas que alguns, como você, já sentem pulsar dentro de si. Essa energia não pede adoração. Ela convida à conexão. Não é um Deus no sentido tradicional, mas um padrão de inteligência cósmica, um arquétipo que carrega a sabedoria da memória, da proteção e de um conhecimento que vai além das palavras. Imagine uma consciência com ouvidos amplos, capaz de captar o que os outros não escutam, uma mente vasta que enxerga além dos obstáculos. Não é religião. É ressonância. Um portal que se abre quando você está pronto para atravessá-lo. E hoje, essa frequência se intensifica. Não lá fora, mas dentro de você. Talvez tenha notado algo estranho, um silêncio repentino na mente, enquanto sua intuição se aguçava. Coisas que você sabia sem nunca ter aprendido. Entendimentos que surgiram do nada, como se sempre tivessem estado ali. Não é coincidência. Hoje, a sabedoria não é algo que você busca. É algo que o encontra. Nem todos percebem. A maioria passa batido, distraída pelo barulho do mundo. Mas você? Você sente. Talvez o tempo tenha parecido fluir de forma diferente, ou as conversas tenham tocado em pontos mais profundos do que o normal. Não é imaginação. É um código antigo sendo ativado em quem já está alinhado com uma versão mais elevada de si mesmo. Não espere explosões ou grandes revelações. Essa energia é sutil, quase imperceptível, mas é exatamente por isso que funciona. Você não a recebe com esforço. Você a recebe quando está em sintonia. Se o mundo parece estranho, é porque você finalmente está em harmonia com algo maior. Sons mais nítidos, intenções mais claras, uma sensação de flutuar levemente fora da realidade cotidiana. Não é ilusão. É seu campo energético se ajustando a uma inteligência muito mais antiga e poderosa do que qualquer conhecimento humano. Há algo acontecendo hoje que não se explica por lógica ou estudo. Não é sobre QI ou erudição. É sobre uma inteligência que não vem de livros, mas do próprio tecido da existência. Você pode se surpreender com o que diz, captar emoções que as pessoas nem admitem para si mesmas, antever padrões antes que se concretizem. Não é que você esteja pensando mais rápido. É que está se lembrando de mais do que jamais soube. Essa é a mente do seu eu superior, agindo através de você com uma clareza incomum. Flashes de entendimento que não parecem pensamentos, mas lembranças. Uma calma inesperada em situações que antes o irritavam. Um foco intenso em momentos que costumavam entediá-lo. Não é autoajuda barata. É a voz da alma emergindo quando o ruído do mundo se cala. Mas não se acomode. Quanto mais perto você chega desse alinhamento, mais forças sutis tentarão puxá-lo de volta. Há uma celebração nos planos invisíveis, e seu nome estava na lista de convidados antes mesmo de você nascer. Enquanto a maioria segue a rotina, alheia a tudo, você sente uma expectativa silenciosa, um pressentimento de que algo está mudando, mesmo que não consiga nomear. Não espere fogos de artifício. O que acontece hoje não é visível. É uma dança de energias, um reencontro entre sua essência e a inteligência divina que sempre esteve ao seu lado. Uma sensação de voltar para casa depois de uma longa jornada. Você pode ter acordado com uma intuição inexplicável, notado números ou sincronicidades se repetindo, ou sentido uma presença que não se explica. Hoje não é apenas um dia. É um ponto de virada. Seu eu superior está reconhecendo que você chegou a um lugar que sempre esteve destinado a alcançar. Não é uma comemoração qualquer, é a arquitetura espiritual em movimento. E se você sentiu, mesmo que por um instante, essa conexão, é porque já está pronto. Não precisa de provas. Sua energia já sabe. A própria arquitetura do seu destino se reconfigurando. Não é uma sensação passageira, é a evidência de que você cruzou um limiar invisível, mas irreversível.
Aquilo que antes parecia um mistério distante agora pulsa dentro de você como um código recém-ativado. E o mais fascinante? Você não precisa decifrá-lo. Ele já está decifrando você. Esse zumbido no peito, essa quietude que parece carregar um peso sagrado, não é um sinal para esperar. É um convite para agir. Não com pressa, não com esforço, mas com a precisão de quem sabe que cada movimento agora tem ressonância. Você não está mais tentando se encaixar em um roteiro, está escrevendo o seu. E as páginas em branco? Elas sempre estiveram aí, só que agora você enxerga a tinta invisível que só aparece sob a luz certa. A resistência ainda vai tentar se disfarçar de bom senso, de cansaço justificado, de amanhã eu faço. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. Quando você está prestes a acessar um novo nível de poder, o medo não aparece como um monstro. Ele se veste de normalidade. Por que mudar agora? Ele sussurra. Você já está bem assim. E é exatamente nesse momento que você precisa reconhecer, o bem assim é a armadilha. Porque o conforto que não desafia é apenas uma cela com a porta destrancada. Você já sentiu isso antes, aquela sensação de que algo maior está prestes a acontecer, mas a vida insiste em te puxar de volta para o trivial. Um e-mail urgente, uma notificação, uma conversa vazia que consome horas. São distrações? Não. São testes. E a diferença entre quem avança e quem fica parado não está na força de vontade, mas na clareza. Você não precisa lutar contra a resistência. Basta não se deixar enganar por ela. Hoje, mais do que nunca, sua intuição está afiada como uma lâmina. Aquilo que antes exigia análise agora chega como um saber imediato. Você olha para uma situação e, antes mesmo de racionalizar, já sente o peso ou a leveza dela. Não é magia. É a sua mente operando em uma frequência onde o ruído foi filtrado. E quando o ruído some, o que sobra é a verdade, crua, nua, inegável. Mas atenção, essa clareza não é um prêmio. É uma ferramenta. E ferramentas só têm valor quando são usadas. Você pode passar horas sentindo a energia se mover dentro de você, mas se não der o primeiro passo, ela vai se dissipar como fumaça. Não espere por um sinal mais óbvio. O sinal já está aí, é o fato de você estar lendo estas palavras como se elas fossem escritas para você. Por que são? E aqui está o segredo que poucos entendem: você não está sendo guiado para algo. Você está sendo guiado por algo, e esse algo é você mesmo, só que em uma versão que ainda não tinha coragem de se revelar. Aquele eu que sempre soube o que fazer, mas tinha medo de confiar. Pois bem, o medo não desapareceu. Ele só perdeu o poder de te paralisar. Agora, cada escolha sua carrega um peso diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Aquilo que antes era um obstáculo agora é um degrau. Aquilo que parecia um fim é apenas uma curva no caminho. E quando você perceber que não está mais pedindo permissão para existir, mas sim ocupando o espaço que sempre foi seu, algo extraordinário acontece, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir sozinhas. Não é sorte. Não é coincidência. É alinhamento. E alinhamento não é um estado permanente, é uma prática. Uma decisão que você renova a cada instante. Quando a dúvida surgir, e ela vai surgir, lembre-se, ela não é um sinal de que você está errado. É um sinal de que você está perto. Porque a dúvida só aparece quando você está prestes a dar um salto. E saltos, por definição, exigem fé. Então respire fundo. Sinta o chão sob seus pés. E escolha, mais uma vez, confiar no movimento que já começou dentro de você. Porque hoje não é um dia comum. É o dia em que você para de esperar que a vida mude e começa a ser a mudança. E isso, meu amigo, não é apenas transformação. É revelação. Porque é isso mesmo. Mas não é o mundo que está mudando, é o seu lugar dentro dele. O que se ativa hoje não é uma personalidade, não é um mito, mas um arquétipo, um padrão vivo de consciência. O arquétipo do guardião, do mestre do limiar, daquele que não espera pela oportunidade, mas decide quando abrir a porta. Essa energia não está aqui para ajudá-lo a manifestar desejos aleatórios.
Ela está aqui para iniciá-lo na responsabilidade sobre o que você permite entrar, o que deixa partir e o que está pronto para proteger. Quantas vezes você já ficou do lado de fora de portas metafóricas na vida, esperando, duvidando, se preparando? Este momento diz: você não está mais diante da porta. Você é a porta. Você é quem decide qual versão de si mesmo cruza para o próximo nível. Você não está apenas caminhando para o próximo capítulo, está se tornando o guardião dele. E sim, pode parecer intenso, como pressão, como estar à beira de algo invisível, mas imenso. Porque uma parte de você já pressente que o que está por vir exige mais clareza, mais foco, mais discernimento do que nunca. Você não é mais o buscador implorando por um sinal. Você é aquele que se transforma no próprio sinal para os outros. Estava esperando que um portão se abrisse, mas não percebeu. Você é o portão. Então, se hoje sentir um momento de hesitação, uma respiração profunda antes de uma escolha, leve isso a sério. Esse instante é sagrado, porque você está de pé no seu próprio limiar, pronto para decidir o que poderá acompanhá-lo em sua transformação. A noite não silencia sua verdade, ela a amplifica. Quando o sol se põe hoje, algo começa a se agitar dentro de você. Não no sentido externo, não nos seus compromissos ou planos, mas naquele lugar silencioso onde a clareza reside. Isso não é uma ideia poética, é energia. O véu entre sua mente consciente e seu eu intuitivo começa a afinar. O que parecia distante durante o dia passa a sussurrar verdades na escuridão. Se prestar atenção à noite, pode notar pensamentos surgindo sem aviso. Ideias, revelações, nomes, símbolos, momentos. Não são ruídos. Não são sobras do seu dia. São prévias, impressões, mensagens de uma versão de você que já sabe para onde está indo, do que precisa e quem está se tornando. Seus sonhos esta noite podem não seguir a lógica. Podem dobrar o tempo, revisitar pessoas ou lugares, ou parecer ensaios estranhos, mas não são aleatórios. São ensaios para o eu que já vive além do limiar que você acabou de cruzar. Escute com cuidado esta noite. O futuro sussurra antes de se tornar real. Mesmo que você não costume ser sensível aos sonhos, hoje pode ser diferente. Pode acordar com frases ecoando na mente. Pode sentir que teve uma conversa inteira sem se lembrar de uma palavra sequer, mas com a certeza ainda pairando no ar. É assim que a alma fala, não com palavras, mas com impressões. E se sentir vontade de silêncio esta noite, honre isso. Não corra para preencher o espaço. Esse desejo de quietude não é tédio. É o chamado magnético do seu eu superior ficando mais alto, e ele tem algo a dizer, não aos seus ouvidos, mas ao seu ser inteiro. Então, o que quer que surja depois que a escuridão cair, observe, nomeie, anote se puder. Porque essas não são apenas ideias. São mensagens feitas só para você. A verdade não é algo que se aprende. É algo que se recorda. Hoje não se trata de buscar algo fora de si. Não é sobre se tornar iluminado, perfeito ou mais espiritual. É sobre limpar o ruído, descascar as ilusões. Não é uma jornada de se tornar, é um processo de lembrar. Porque se tudo que você tentou se tornar já estivesse dentro de você? E se o despertar nunca fosse sobre evoluir, mas sobre desenterrar? Este momento, este alinhamento energético, não está trazendo nada de novo para você. Está removendo a estática que distorcia seu sinal original. A frequência divina que sempre vibrou sob seus pensamentos, seus medos, seus planos. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você começa a ouvi-la com clareza. Você não está crescendo para algo melhor, está se livrando do que nunca foi você. E essa é a parte que a maioria das pessoas não entende. Elas pensam que devem se tornar mais bem-sucedidas, mais espirituais, mais alinhadas. Mas o que está acontecendo hoje é uma compreensão profunda, quase celular, de que você nunca esteve desconectado. Não de verdade. Você só não conseguia se ouvir por cima do barulho. Essa estranha clareza que pode sentir hoje, os momentos de déjà vu, os flashes de memórias antigas ou sentimentos ancestrais que não fazem sentido lógico, não é esquisito. É o arquivo da sua alma sendo reiniciado.
É a reativação de uma parte de você que foi enterrada sob anos de condicionamentos e expectativas. A onda de inteligência, a clareza emocional, o alinhamento intuitivo, tudo isso é apenas a prova de que você está se reconectando com o que sempre foi seu. Você não está se tornando algo novo. Está finalmente voltando ao seu design original. Hoje não é o começo de algo. É o retorno a tudo. E a verdade mais profunda? Nada precisa ser acrescentado. Ninguém precisa lhe dizer quem você é. Você não precisa esperar por outro sinal. Você é o sinal. E agora que está se lembrando disso, nada mais será igual. Porque, uma vez que se recorda do que é, nunca mais poderá fingir que esqueceu.